rosa. Que loucura é essa que essa mulher fala tanto desse guarda-roupa? Eu sei que guarda-roupa é algo que mexe com a mulherada. E eu creio que no dia que Deus falou comigo, em específico do guarda-roupa, ele já sabia, a Dani gosta de roupa, então vou tocar no lugar que ela gosta. No ano de 2018, eu tive uma revelação muito especial vinda da parte do Pai. E eu estava em frente a uma porta. E essa porta era uma porta de um guarda-roupa antigo. Ele não era rosa do lado de fora. Ele era aquele guarda-roupa de madeira. Não sei se você lembra aquele guarda-roupa que tinha Fechadura. A fechadura dele era bem medieval, assim. Então eu lembro dos detalhes. E ele era um guarda-roupa bem, bem antigo, bem bonito. E aí eu chegava na frente desse guarda-roupa, só que eu não estava sozinha ali na frente do guarda-roupa. Tinha outra pessoa. Eu não conseguia visualizar o rosto, o corpo completo, mas eu via as sandálias daquela pessoa. E aí eu me lembrei dos profetas, dos grandes homens de Deus citados na Bíblia, quando eles tinham um encontro com o Senhor, e eles sempre descreviam sobre esse encontro. E ali eu entendi que era o próprio Senhor que estava ali à frente daquele guarda-roupa comigo. E aí ele abriu a porta daquele guarda-roupa e eu entrei. Era um guarda-roupa imenso. Na realidade parecia um closet, parecia uma loja de roupas. Eu não consigo, assim, dimensionar o tamanho dele. E ele tinha várias roupas. Só que me chamou a atenção algo. As roupas eram todas da cor rosa. E aí tinha rosa claro, rosa escuro, tinha todos os tipos de tecidos, tinha para homem, para mulher, para criança, para adulto, diversos tipos de roupa. E aí eu ia passando, pegando ali nas roupas, já que quando a gente tá numa loja, a gente tem essa, né? Você quer sentir o tecido, você quer ver os modelos. Sim, e eu agi dessa forma ali no guarda-roupa. E em dado momento eu fiquei curiosa e perguntei para ele de quem eram aquelas roupas. Para que serviam aquelas roupas? E ele me explicou que eram roupas que algumas pessoas usavam em uma certa estação da vida delas. E aí eu ainda com a curiosidade ali aflorando, perguntei, mas o que eu tô fazendo aqui com esse tanto de roupa rosa? E aí ele me falou, porque você vai entrar nessa estação. Naquele momento eu não consegui entender o que Deus estava falando. E aí naquele mesmo ano, meses depois, no dia 20 de setembro, olha só, hoje é um marco, uau! Deus é detalhista. Muito detalhista. Quando eu entrei aqui nesse estúdio, que eu vi tudo rosa, eu falei, Deus, você não é gente, né? Deus não... Faz até piada, né? E olha só, dia 20 de setembro de alguns anos depois, eu estou aqui contando... Pela primeira vez, sobre aquela entrada ali no guarda-roupa. E aí, naquela hora, eu senti que era Deus falando algo para mim. E eu fiquei naquele momento séria ali. E ele olhou para mim. Eu não conseguia, como eu já disse, não conseguia ver, mas eu conseguia sentir as ações dele. E firmemente ele falou: você vai entrar, mas você vai sair. E quando você sair, você vai falar para as pessoas que dentro desse guarda-roupa há esperança, há vida, e que eu estou aqui. E que assim como eu fiz com você, como eu farei com você, eu também farei com essas pessoas. E ali nós saímos do guarda-roupa. E todo mundo sabe da minha história, né? Meses depois eu descobri o câncer de mama. Por um acaso, a cor da campanha de prevenção do mês de outubro rosa, é o rosa. Tava comentando aqui com a Jaque que depois eu criei um ranço da cor rosa.
Mas aí Deus foi me tratando e hoje eu uso rosa. Levo rosa através da minha roupa ou através desse projeto. Coração. Sim, simbolizando a cura. E não só a cura do câncer, mas da feminilidade. Dias atrás eu tirei o útero e ali minha feminilidade estava já curada pelo Senhor, e no dia que eu precisei passar por essa cirurgia, o Senhor ministrou da minha conexão dele com os céus, e essa conexão que nós mulheres temos com os céus, que muitas vezes é desvalorizada. Eu já ouvi muita gente falando, eu não sei pra que eu tenho útero, eu não sei pra que eu sou mulher, se existisse outra vida eu queria ser homem. Não, se existisse outra vida eu queria ser mulher novamente. Eu amo me arrumar, eu amo vestir rosa. E eu tenho certeza que você também, sim, uma mulher que o Senhor levantou nessa geração, que eu tive o prazer de conhecer por conta de uma amiga em comum, que foi a Fabi. Inclusive, Fabi, um dia você vai vir aqui no Guarda-Roupa Rosa contar a sua história. Aí. E aí nós nos conhecemos, né, Jaque? Naquela tarde de sábado. Onde eu levei uma queda, um dia de chuva. Não é de rir, mas foi algo assim... que aconteceu para que não acontecesse o nosso encontro, mas Deus estava ali desde o início. Sim. E hoje você está aqui como minha primeira convidada. É uma honra te receber aqui. A honra é toda minha. Uma mulher com uma história, com um legado. E eu sei que essa história de hoje vai impactar muita gente, porque olhar para você hoje, né, ver tudo que Deus fez, você ter passado por todo o processo e a cura de Deus refletir através dos seus olhos. Não só me inspira, mas eu sei que inspira e vai inspirar milhares de pessoas, como já tem inspirado. Amém. E aí, já que se apresenta aí pra gente. Primeiro, gente, Dânia, a honra é toda minha, o privilégio, assim, de como Deus... Ontem eu fiz uma live sobre conexões, o poder das conexões e como Deus faz as conexões de... Hoje está sendo a primeira pessoa aqui participando do podcast do Guarda-Roupa Rosa. Então, assim, para mim, você contou o projeto para mim. E hoje o projeto já é executado, já é a ponto de sair, abençoar tantas vidas. Muito obrigada pelo privilégio, pela honra de estar aqui com você. Meu nome é Jaqueline Taumaturga, eu sou... antes de qualquer coisa, eu sou a Jaque, né? Como eu gosto que as pessoas me conheçam. Mas eu sou médica oftalmologista de profissão. Eu sou pastora da comunidade Cristã Videira aqui em Brasília, chamado. E me tornei escritora, escrevi o livro A Arte de se Reinventar. Tá aí. Esse livro, gente, maravilhoso. Que vocês podem estar adquirindo aí com a Jaque. Viu? Uma história... dos céus. E escritora, e amo trabalhar com mulheres, levantar as mulheres dessa geração para entenderem que é possível a gente ser diferente nesse mundo, é possível a gente vencer as nossas dores, as nossas lutas e não eternizar a nossa dor. Eu acho que essa é uma das características mais fortes minha, é que assim, a gente vai sofrer, mas a gente não precisa ficar no sofrimento, a gente pode se reinventar e mudar a estação da vida, né? Mudar a estação, mudar a roupa que tem dentro desse guarda-roupa e tantas roupas que a gente experimenta que às vezes a gente não quer vivenciá-las, mas é possível, é importante e é necessário que a gente troque de roupa no tempo certo, que o tempo certo chega. Que fantástico você falar sobre isso, né? Que nós passamos por estações nas nossas vidas. Sim. Tem a estação do luto, tem a estação do choro, tem a estação da alegria. Como Salomão fala em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Exatamente. E cada estação a gente veste uma roupa determinada. Então, eu sei que você vestiu uma roupa muito forte na estação que você viveu, que você colocou aqui no livro. E é uma roupa que eu acho que ninguém quer vestir, né, Jaque? Verdade, as pessoas, eu acho que se dissesse assim, Jaque, qual foi a roupa principal que você vestiu para escrever esse livro, para estar aqui hoje falando sobre recomeçar depois da traição? A roupa do perdão. Uau. A roupa do perdão. Sem o perdão, nós não chegaremos em canto algum, nós não teremos sucesso, nós não teremos
capacidade de se reinventar e mudar de estação. Porque quando a gente não perdoa, a gente eterniza a nossa dor, a gente guarda ela para sempre. Sim. E quando a gente perdoa, faz bem a gente mesmo. Então, assim, eu acredito que se você me perguntasse assim, Jaque, mas como? Porque as pessoas estão esperando, assim, como é que a gente recomeça depois dessa traição? Sabe, Dani, a primeira coisa, antes do perdão, que eu acho que foi a vestimenta principal que eu vesti, primeira coisa, confiar em Deus acima de todas as coisas, porque Deus nunca perdeu o controle da nossa história. Sim. O Salmo 37 fala que a gente precisa confiar no Senhor, que precisa entregar o nosso caminho a Ele, e às vezes isso se torna um jargão na nossa vida, a gente fala isso de uma forma sem compreender a profundidade disso. Sim. Porque confiar no Senhor é estar adoecida, mas saber que há uma cura, como é a sua situação, é saber que aquela situação vai inspirar outras mulheres que passam pela mesma dor, é passar pela traição, sabendo que há esperança de uma restauração, e essa restauração chegou para minha vida. Para quem não conhece a minha história, no livro a gente fala, eu acho que é importante falar, né? Sim, eu ia até pedir para você falar, só um parêntese aqui, você falando sobre confiar em Deus em todas as coisas. Hoje eu estava fazendo minha devocional, eu vi uma frase muito, muito importante, que tentar explicar Deus é para quem não tem relacionamento com Ele. Porque quem tem relacionamento com Deus não precisa ficar explicando. Quantas pessoas chegaram em mim, mas como você aguenta? Claro, eu sou humana, você é humana. Teve dias de choro, dias de querer desistir. Mas eu acho que como eu olhava, você também sempre olhava para a cruz. A cruz de Jesus. Pro propósito, né? Sim. E aí, já que conta a sua história, que quando você me contou, eu fiquei muito impactada. Eu sei que as pessoas também ficarão, né, impactadas. As que já ouviram, já ficaram. E eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete e coloquei em relação à traição. E acredita que foi o tema que as pessoas mais votaram. É muito comum isso, e as pessoas não sabem bem lidar com isso, né? Por isso que, além de contar a história, eu acho que eu gostaria de dizer alguns passos para você vencer e realmente recomeçar. Então, eu quero focar mais aqui na oportunidade de sair dessa situação, de recomeçar, do que na situação propriamente dita. A gente fala para poder mostrar que existe possibilidade de cura, de transformação. Infelizmente, ainda existem muitos tomés, né? Então, eu casei muito jovem, casei na igreja, casei como cristã, como homem do louvor da igreja, mas quando eu tinha 2 anos de casada, eu descobri que eu não podia ter filhos. Eu tinha endometriose, que é uma doença assim, muito comum hoje na atualidade, que permite que muitas mulheres fiquem inférteis. E depois que começou a rotina de tratamentos e muita coisa, você sabe, faz um tratamento de saúde, mexe muito com a rotina da gente. E aquilo ali mexeu diretamente com o meu casamento. Você chegou a fazer FIV? Fiz fertilização, fiz algumas... É bem dolorido, né? Muito medicamento, a dor física, a dor emocional. As frustrações, muitos fatores negativos. Exatamente. As vozes que ficam ao nosso redor, as pessoas encontrando justificativas para coisas que não se justificam, questionamentos, como você falou, que ninguém consegue compreender Deus. E querer compreender Deus é loucura, né? Ninguém compreende Deus. Sim. E aí, eu entrei nessa luta toda aí de ficar grávida, e vai e vem, tratamento. E nesse período, eu fui estudar fora. Quando eu voltei dos Estados Unidos com meu marido, ele foi trabalhar longe da cidade onde a gente morava, e aí ele passava a semana fora. Daí, depois de 1 ano, ele se envolveu num relacionamento extraconjugal, e de toda essa história dele, ele saiu de casa, e ele... Foi uma história que durou 4 anos, ele fora de casa, e nesse período eu realmente me posicionei assim, em oração, porque eu acredito, e naquele tempo acreditava na palavra de Deus de capa a capa, que a oração do justo tem poder. Foi uma decisão que eu tomei, essa é a minha história, foi a decisão que eu tomei de permanecer fiel ao compromisso que eu tinha feito com Deus e não com meu marido no altar. 4 anos, eu não sabia desse detalhe. 4 anos. Né? Porque lendo o livro é algo muito rápido. Você lê o livro, igual você falou, de capa a capa, é algo muito rápido, mas viver 4 anos... Experimentar.
E assim, eu tomei aquela decisão baseada no que eu crio, eu acreditava assim, porque todo mundo dizia assim, mas se ele não quiser. E aí quando alguém me dizia isso, eu dizia, mas Provérbios 21, diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, a tudo Sim. quanto quer ele inclina, é a palavra de Deus. Então, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus não ama o divórcio, então ele vai transformar o coração do meu marido. Ai, mas sim, então todo sim que chegavam para mim, eu tinha uma resposta dentro da palavra de Deus, e eu me alimentei completamente das promessas que Deus tem. Eu tomei posse de cada palavra de Deus para minha vida. Então eu dizia, o coração do Pedro está nas mãos do Senhor, ele vai inclinar para voltar para casa, que é o lugar dele. Então foi um período difícil, mas foi um período de muito crescimento, onde Deus mostrou muitas fragilidades que eu tinha, que eu pensava que eu era uma pessoa perfeitinha, cheia de perfeccionismo, e, na verdade Deus foi mostrando cada área da minha vida, foi me confrontando, foi me tornando uma pessoa melhor. E quando ele voltou para casa, depois, né, desses 4 anos, ele teve uma filha dentro do relacionamento que ele teve fora de casa. E eu decidi amar aquela criança como minha própria filha. Ela mora comigo, ela tem relacionamento com a mãe dela, obviamente, ama a mãe, os irmãos, e eu tenho muito respeito pela mãe dela, mas assim, eu decidi amar a Aninha como minha própria filha. E ela vive comigo, vive dentro da minha casa, é minha princesa, que eu aprendi a amar desde criança e decidi, porque amor é uma decisão. Isso é verdade, gente. Eu acompanho a Jaque e ela tem esse amor mesmo. É lindo. Só Deus, Jaque, para fazer isso. É verdade. Mas, assim, com tudo isso, só que eu vou falar um pouco mais à frente, né? É assim, com Deus é possível. Sim. Sem Deus a gente não consegue, até porque eu acho que o mérito seria muito nosso. Mas é preciso tomar uma decisão, sabe? A gente precisa decidir algumas coisas. E amar, perdoar, são decisões que a gente toma na vida. Sim. Então, eu passei a conviver com a Aninha, ela se tornou minha filha, e quando ela tinha 5 aninhos, foi colocado um bebê na minha porta, que é o Levi. Ele hoje tem 14 anos, vai fazer 15, ela tem 20. E Deus realmente resgatou a minha história, o meu casamento e a minha família. E eu sei que isso com a mão dele, eu nunca vou esquecer dos benefícios do Senhor na minha vida. Jamais posso esquecer do favor do Senhor, de tudo que ele fez, né? Todas as vezes que eu quiser me esquecer ou quiser trazer para mim qualquer direito ou qualquer, como é que eu posso falar, quando a pessoa é criadora da obra ou que faz qualquer direito, autoria, qualquer autoria, não, eu tenho sempre que lembrar de ele é João autor, 15:15, né? Que sem ele nós nada podemos fazer, e que realmente foi a mão de Deus, foi o amor de Deus. Foi uma forma de poder dizer hoje às pessoas do mundo que é possível, que é possível. E assim, que nesse tempo Deus me fez uma mulher forte, realmente, não forte, mas forte no sentido de estar nele, de ser fortalecida nele. É como você, eu olho para você e vejo que você passa por tantas lutas físicas, e você é aquela mulher que está ali forte, inspirando outras mulheres, porque quando a gente nesse momento se entrega a um relacionamento com o Senhor, é possível e a gente passar por isso na força do Senhor. Sim, é porque o espiritual, ele é totalmente ao contrário do natural. No espiritual, você está forte, você está fraco, né? Seu orgulho está totalmente acabado ali. Você falando que você foi tratada interiormente, nós sabemos que nesses processos a cura é muito grande. Isso. Eu estava lendo sobre Naamã ontem, entreguei ontem tudo do livro, falta só o endosso. Inclusive, a Jaque vai estar no endosso do livro. Vou entregar amanhã. E falando sobre Naamã, que cada mergulhada que ele dava, eu creio que Deus trabalhava interiormente nele. Então, uma mergulhada, Deus trabalhava ali no relacionamento dele, em relação à confiança com a família, que ele teve que ouvir a esposa dele. A outra foi o orgulho, a outra confiar em Deus. Então, com a gente também foi assim. Cada mergulhada que eu dava, eu tenho certeza que você também dava, Deus tratava alguma coisa. Verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção no seu livro, Jaque, é que nem sempre Deus diz sim da forma que nós queremos ouvir. Né? Você foi mãe da forma que o Senhor desejou fazer sobre a sua vida. Ele te escolheu como mãe das crianças, né? Como mãe do Levi, da Aninha.
E aí, uma história que você citou no seu livro que eu vou levar para minha vida, eu nunca esqueci, queria que você citasse aqui, é a do, não sei se você ouviu em uma palestra de medicina, a história do carro, das portas. Ah, foi. Assim, é um capítulo que eu falo exatamente sobre a impossibilidade. É nesse capítulo que eu falo sobre a história do Levi, da maternidade de outra forma. Que eu estava num congresso, não me lembro o ano, e aí quando eu comecei a escrever o livro, eu trouxe isso à tona, que tinha um carro, o palestrante falava que uma pessoa estacionou o carro num estacionamento de um shopping e saiu. Quando ele voltou, tinha estacionado um outro carro do lado dele de forma que a porta do motorista não podia se abrir. Uhum. E ele esbravejou, gritou, brigou e ele poderia simplesmente ter resolvido isso da forma mais simples, ter entrado por outra porta. E aí eu fiquei pensando quantas vezes e é isso que eu falo no livro, nossas portas de motorista as portas principais estão fechadas, mas a gente se esquece que existe a porta do passageiro, existe até a porta do bagageiro, se for preciso a gente entra por ela. O importante é a gente não perder tempo com a vida achando que tudo tem que ser do jeito que a gente pensa e imagina. Impossibilidades vão acontecer na nossa vida. Sim. Nem sempre nós vamos resolver. A gente não pode pregar um evangelho mágico que a gente faz assim para Deus e tudo acontece. Sim. Deus, ele permite às vezes nossas escolhas, a escolha equivocada do meu marido, mas assim, ele transforma nossas escolhas equivocadas em bênção na nossa vida. E eu sou uma pessoa completamente feliz e realizada com relação à minha maternidade. Mesmo não tendo parido fisicamente, Deus falou para mim assim, claramente, você não... porque a mulher infértil, ela carrega aquele peso da dor, da vergonha. E Deus falou assim para mim, você não é um útero físico que não funciona, você tem um útero emocional, um útero espiritual, que é muito fértil, que vai abençoar outras pessoas, que vai impactar outras gerações. Então, isso é muito forte. Porque, embora meu útero físico não gerou, mas eu tive a graça de Deus de ter um útero emocional. As pessoas que convivem ao meu redor sabem que eu sou aquela pessoa que coloca as pessoas para cima, que levanta outras mulheres. Eu tenho um útero físico e espiritual que impacta o reino das trevas, que leva pessoas... Estremece. Então, eu acredito que Deus nos chama com alguns chamados. E a gente passa pelas experiências, ele permite simplesmente para a gente se tornar pessoa melhor e mais forte. Sim. No dia que eu fui fazer a esterectomia, e na antessala ali do centro cirúrgico, eu escrevi um texto, que tem até a foto do útero e tudo. E depois que eu fiz essa cirurgia, há pouco tempo, você me acompanhou no processo, as pessoas que me acompanham também na internet viram que esse ano eu passei por 4 cirurgias e daqui um tempo, 1 mês e meio mais ou menos, vou passar pela 5ª. E aí, hoje até uma cliente, eu tava fazendo uma cliente, ela perguntou, mas o câncer voltou? Eu falei, não voltou, não, e nem vai voltar mais, o Senhor já decretou a minha cura. Foi por conta das sequelas que o câncer deixou, né? Eu tive uma radiodermite de 2º grau na mama direita, onde tinha o tumor. E aí encapsulou a prótese, coloquei outra prótese, deu rejeição e tal. Só que no meio de tudo isso, tinha programado já tirar o útero por conta da recidiva que eu tinha tido. E aí, mexe muito com a feminilidade da mulher. E no dia que eu tava na antessala, eu escrevi aquele texto. E depois, quando eu tava de repouso, aí em certo dia eu fui tomar banho. E eu me vi ali despida, porque eu tô sem a mama direita ainda, tô usando o enchimento, porque eu tô fazendo o tratamento completo, né, todinho ali, pra tirar essa radiodermite, pra depois colocar a prótese. E aí naquele dia veio bem na minha mente, eu até escrevi um texto. A maioria dos textos que eu coloco na minha rede social são de coisas profundas que eu vivo em Deus. E aí na hora que eu falei, eu perdi, na mesma hora, falei, eu perdi o peito, mas eu ganhei vida. Eu perdi minha axila, mas eu ganhei uma sobrevida. Eu perdi o meu útero para continuar frutificando. Então, é um perder para ganhar, que só quem conhece a Cristo entende. E só quem passa sabe. Sim, e aí carrego marcas no meu corpo, você também carrega marcas
na sua alma, na sua história, mas são marcas de um legado, de um propósito. E no corpo também, né? Que eu fiz muitas cirurgias, muitos por conta dos procedimentos. E você acredita que quando chegou minha biópsia do útero, dos ovários, eu também tinha endometriose. Quando eu casei, meu sonho era ser mãe. Desde de novinha, meu sonho era casar e ter uma família. E aí eu casei, no primeiro ano eu já queria ser mãe. E aí eu fui no médico e o médico fez os exames e falou que eu não podia ter filho. Só que naquela época não tinha internet para pesquisar e ele não me explicou que era a endometriose e a adenomiose. Ele não me explicou, ele só falou, olha, você não pode ser mãe. E aí eu fui para casa com aquilo e depois eu já tô até escrevendo um segundo livro, que é Frutificando em Terra Infértil, onde o Senhor me curou da esterilidade. E aí eu fui descobrir anos depois que era uma endometriose, né? Porque ele não tinha sentado comigo e explicado tudo certinho. Mas foram situações totalmente diferentes, a minha e a sua. O Senhor disse sim para as duas, mas de formas diferentes. Quando eu falo, como eu falei, o não do Senhor é o não para a sua vontade. Verdade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é difícil ouvir isso, né? Em situações complexas. Verdade. Mas que experiências com Deus nós pudéssemos ficar falando aqui, ficaríamos dias e dias. Eu só queria, assim, falar aquilo que eu te disse, assim, como recomeçar depois da traição. Sim, que é o nosso tema aqui. Primeiro, eu acho que confiar em Deus acima de todas as coisas. Eu comecei falando e a gente deixou para depois. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Nunca. No meio desses 4 anos, eu creio. E eu sempre falo para as mulheres que estão esperando. Tem muita mulher que coloca confiança em homens, né? Que tá esperando ansiosamente. Deus sempre traz essa palavra ao meu coração. Seu Criador é o seu marido. Lá em Isaías 54. E eu tenho certeza que nesses 4 anos o Senhor ministrou muito ao meu coração. Sobre isso, né? Sim, com certeza. Que ele fala em Isaías 54, aí tem o versículo 17 que diz que toda arma forjada contra ti não prosperará, né? Um pouquinho depois. Esse texto é tremendo e Deus falava realmente muito comigo ali. A gente não fica sozinha. A gente pode ficar sem a presença de um homem, mas a gente não fica sem a proteção, sem o amor. E aí a gente precisa se conhecer em Deus, né? Então, assim, confiar nesse Deus que está presente em todos os momentos da nossa vida. Eu tenho certeza que Jesus sentava comigo e conversava todos os dias. Eu sentia a presença de Deus comigo. Eu sozinha, eu conversava como eu estou conversando com você. Sim, eu sei disso. Coisas muito pitorescas, assim, parece meio loucas, né? Mas era a mão de Deus sobre a minha vida. E aí, dentro dessa... Como é que a gente recomeça depois da traição? Confiando em Deus, perdoando. Porque se a gente não perdoar, a gente precisa perdoar, Dani, porque primeiro é o mandamento do Senhor. Como é que eu oro o Pai Nosso? Que ele diz que a gente perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão, ele é um mandamento de Deus. Ele é um princípio. Sim. A gente precisa perdoar para que não seja isca para Satanás. Tem 2 Coríntios 3:10, se eu não me engano, 2 Coríntios 2:10, que fala que, assim, Paulo está falando, ele diz assim, olha, eu perdoo isso que está acontecendo. Eu perdoo para que a isca de Satanás não venha sobre nós. Ou seja, quando a gente não perdoa, a gente dá liberdade para o inimigo agir na nossa vida. E aí, nessa luta da carne, o inimigo sempre vai vencer. A nossa luta, ela é espiritual, né? Então, assim, nós precisamos perdoar. E a outra coisa nós precisamos perdoar porque nós nos tornamos livres. Quando a gente olha aquele texto onde Pedro chega para Jesus e diz assim, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo, ou quem me ofendeu? 7 vezes, Jesus diz 70 vezes 7. Ele conta aquela parábola do servo incompassivo que pediu perdão por uma dívida enorme que ele tinha ao rei, e o rei perdoa sua família e o libera, porque ele clama na frente do rei. Quando ele chega mais na frente, ele cobra de uma pessoa que devia muito menos a ele. E aí o rei sabe, diz que ele vai pagar cada centavo na prisão. Então, assim, quando a gente não perdoa, porque Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados, quando nós não perdoamos, nós buscamos esse perdão diariamente. Exatamente. Então, às vezes a gente não se enxerga, e o fato de eu não perdoar quem me ofendeu, eu vou ficar preso e vou pagar na prisão. Eu vou
eu vou estar aprisionada. Não é uma prisão física, mas é uma prisão emocional, uma prisão espiritual. Então, como é que eu, Jaqueline, recomecei nesse período depois da traição? Perdoando. Outra coisa que eu queria falar, assim, que eu não posso deixar de falar, é assim, dar uma nova oportunidade, porque aí eu me lembro de João 8, da mulher adúltera, né, quando Jesus chega e pergunta, todo mundo conhece essa parábola, essa história, quando Jesus vai e diz assim, não tem nenhum dos teus acusadores, eu também não te condeno, agora vai. Jesus dá uma nova chance para aquela mulher, ele diz, não peques mais, mas ele permite com que ela caminhe. Ela dá uma nova chance para ela. E quando eu escuto Caminho com uma nova história. Eu escuto muitas vezes mulheres, não, eu não perdoo. Se houver traição, eu não perdoo. Poxa vida, na hora que eu estou fazendo isso, veja, Jesus foi traído. Ele foi morto e traído. Quer dizer, Jesus nos perdoa e nós estamos sendo um Deus maior do que Jesus, porque nós somos incapazes de perdoar uma pessoa que nos ofendeu. Gente, eu não estou aqui amenizando a dor da traição, só sabe que dor é essa quem passa. Até porque quando você fala em perdão, em recomeço, você sabe o que você viveu, entre aspas, nas quatro paredes ali, da confiança, de tudo, né? Já que não foi um passe de mágica e tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Houve um processo que eu creio que também foi doloroso. Muito doloroso, não é fácil. Não é fácil porque a traição, principalmente no relacionamento, qualquer traição dói muito, mas a traição no relacionamento de casamento, ela desfaz muita a construção que você vem, assim, você parece que desacredita que aquela pessoa foi a pessoa na qual você casou. Você é uma entrega muito grande. Muito grande. E aí é uma desconstrução. E construir é mais fácil do que reconstruir. Então, assim, você desconstrói o relacionamento, a pessoa, a esperança, a expectativa, o futuro que você sonhou. Parece assim que tudo perde sentido. Não é fácil, assim, é fácil falar depois de quantos anos eu já tenho de restaurado de casamento com meu esposo, mais tempo do que eu tinha de casada com ele quando ele me traiu. Uau. Eu tenho 28 anos de casada, eu fui traída com 6 anos de casada, então assim, não é fácil falar, não é fácil viver, perdão, é fácil contar a história depois, mas cada dia foi um dia de sofrimento, mas com a esperança no Senhor e na expectativa de que Deus ia fazer e eu, de sofrimento, mas eu recebi a alegria como fruto do Espírito Santo. Eu buscava Deus para ser uma pessoa alegre, apesar de sofrer. É meio paradoxal, mas eu acho que você me compreende. Sim. Era uma alegria que vinha de Deus. Sim. E muita gente não entende. Não entende. Entendeu? Porque não experimentou. Sim, a totalidade em Deus, de Deus. o amor completo nele. No Senhor. Como eu tenho uma rotina de acordar às madrugadas para me encontrar com o meu amado Jesus. Né? E aí, cada dia é uma revelação. Quando você estava falando aí, que eu conversava, eu estava conversando com o pessoal da produção do livro, eu falei, gente, é tanta conversa com Deus que vai ter nesse livro que o povo também vai achar que eu sou doida. Tem um capítulo até que você estava falando anteriormente sobre voz, tem um capítulo que eu falo, qual voz você tem ouvido? Porque nós escutamos vários tipos de vozes, muitos né? ruídos também. Sim, e nós temos que sempre ouvir a voz de Deus. Então, eu tenho essa prática de me levantar, de entregar minha primícia ali para o Senhor na antessala. Na Bíblia, os grandes homens de Deus, eles tinham essa prática. Eu creio que Deus tem algo especial nesse momento, porque muitas revelações do Senhor, muitas coisas que eu vivi, muito refrigério do Senhor, muito maná. E é engraçado, porque às vezes eu tô cansada de falar, Deus, olha, eu sei que o Senhor também é Deus do descanso, eu vou aqui descansar. E aí eu me lembro, não, mas o maná de amanhã não vai ser o maná de hoje. E realmente, cada dia é um maná diferente. E tudo isso me fortalece nessa trajetória e me faz compreender quem é Deus a cada dia. E se você me perguntar, Dani, você ama Deus mais do que você amava antes do guarda-roupa? Muito mais. Muito mais. Porque o que eu vivi, o que eu vivo com Ele, o que Ele fez em mim, todas essas marcas que eu carrego, as marcas que você carrega, quando eu olho, eu sei que são marcas que eu venci, mas eu venci
porque eu estava com ele. Com ele. Jamais eu conseguiria vencer nenhuma dessas marcas, né? Nenhuma dessas cicatrizes se o Senhor não tivesse comigo. E aí eu me lembro de Abraão, e eu sempre falo isso pro Senhor: não me faças, Deus. Não me faças ir a lugar nenhum se a tua presença não for comigo. Então, isso eu levo. Isso é tão engraçado. Assim, eu fui pregar outro dia, eu tava pregando outro dia, uma pessoa fez uma brincadeira comigo. Tipo assim, fez um comentário, foi uma brincadeira, mas eu tive que responder, porque a pessoa brincou e falou assim, tava toda orgulhosa. Aí eu falei assim, olha, se você tiver noção do meu quebrantamento quando eu subo ali, porque quando você tem essa concepção de quem é Jesus e do que ele fez na sua vida, você se abstrai desses sentimentos, entendeu? Sim. E só para finalizar, né, como recomeçar depois da traição, além de confiar em Deus, de perdoar e de dar uma chance, é seguir adiante, não parar. Porque quando a gente olha para aquele texto que tem lá em Filipenses 3, que diz assim, acho que é Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, né? O apóstolo fala. Então, assim, a gente não pode parar, não precisa parar. Não é fácil, mas com Jesus é possível. É possível recomeçar após a traição. Eu digo, eu sou uma mulher feliz, realizada, essa história passou na minha vida, já ficou para trás de tantas coisas boas que nós já vivenciamos, e se eu tivesse ficado lá na dor da separação, se eu não tivesse dado uma chance, pelo contrário, eu que lutei para que meu relacionamento fosse restaurado, e eu não me arrependo, valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Tá aqui tudo gravado, não só aqui, mas no livro da vida também. Você falando sobre seguir em frente, me lembrei também, falando de Abraão, da história do pai dele, Arã, quando houve a morte ali do irmão e que ele decidiu ficar naquele lugar. E aí o Senhor tirou Abraão de lá, fez com que ele seguisse em frente, porque nosso lugar não é no luto. É verdade. Né? Nosso lugar não é na dor. Por mais que nós tenhamos que falar dela, mas falar do que Deus fez através dela. Isso. E aí, Jaque, com tudo isso, como ali na enquete muitas mulheres falaram sobre esse tema, eu queria que você deixasse uma palavra mesmo. Eu sei que você já deu aqui algumas chaves, como uma que me chamou a atenção do início, você falando que você orava, que você não desistia. E eu sei que muitas mulheres passaram por essa situação, tem até muito sentimento, porque uma aliança ela é feita com amor, uma aliança, como foi falado aqui, uma aliança ela é feita com a esperança em Deus, o matrimônio foi criado por Deus. Então, eu vejo que existe essa questão da desistência ser muito forte, né, no nosso meio. Eu já falei isso, se houvesse traição, né, minha mãe me ensinou muito sobre isso quando eu era mais nova, sobre não dar arma para Satanás também. Mãe, quando eu casasse, meu marido, ela, olha, não dê arma pro inimigo, será? Então, eu conheço pessoas que já passaram por traições e o Senhor também restaurou. E elas contam a história, e contam não é para vergonha, não, pelo contrário. Para a glória de Deus. É para a glória dele, né? Porque não é sobre você, é através de você, por causa dele. Então, eu queria que você hoje falasse especialmente para essas mulheres, tanto para a questão de traição, quanto da infertilidade, que você trouxesse hoje, olhando para a sua roupa, e várias vezes que eu te vi, e você me lembra muito a palavra esperança, você acredita? Amém. Glória a Deus. Que bom que o meu livro tem a capa verde, né? Sim, no dia que eu te conheci, eu senti isso de Deus, como se onde você andasse, brotasse esperança. E aí eu queria que você, com essa unção aí de esperança sobre você, falasse para essas mulheres, para homens também que estão assistindo, desse uma palavra de esperança para eles. Amém. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro,
que os nossos sentimentos, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. O grande problema da gente desistir é que a gente dá vazão aos sentimentos. As nossas decisões, elas não podem ser baseadas em sentimentos, mas em princípios. A gente toma as decisões e os sentimentos vão nos seguir. Então, se eu decido amar, seja qual for a pessoa e a circunstância que está envolvida por trás das pessoas, se eu tomar a decisão, os meus sentimentos vão se submeter a eles. Então, quando eu decido amar, eu decido perdoar, mesmo não sentindo, impressionante como nossa carne, o nosso coração vai se submeter a uma decisão tão nobre dessa que tem o respaldo do Senhor e da palavra do Senhor. Eu posso dizer isso de carteirinha e eu tenho certeza que você precisa fazer isso. E a outra coisa que eu falo lá no final do livro, eu falo sobre a arte e o artista. Eu imagino a vida, Dani, como uma obra de arte. Sim. Imagino ela como uma obra de arte do Criador. Ele nos criou como uma maior obra de arte do Senhor, foi criar o homem. Mas, ao mesmo tempo, ele nos deixa ser o autor dessa obra de arte que ele criou. Uhum. A gente é um protagonista nessa obra de arte. É como se Deus desse a matriz da obra de arte, a gente começasse a completar essa obra. Tem responsabilidades que são nossas. E eu convido cada mulher que está assistindo aqui a pintar a tela da vida dela de uma forma que exista alegria, que exista essa esperança, porque existem coisas que são decisões que nós tomamos, e como autor e protagonista da nossa vida, a gente não pode deixar o acaso, as circunstâncias definirem quem nós somos. Uhum. A gente pode até não impedir que coisas aconteçam, mas a gente pode impedir que essas coisas que acontecem determinem quem nós somos. Sim. Entendeu? Porque a única pessoa que determina quem nós somos é o Senhor. Amém. Então, assim, seja qualquer dor, seja qualquer situação difícil que essas mulheres possam ter enfrentado, elas não precisam deixar que essas situações definam. E aí eu vou muito mais. Aí vem quantas mulheres também não traem, porque como pastor a gente escuta, quantas pessoas também não traem com seus motivos, entende? Mulheres sofridas que acabam cometendo esse equívoco e aí se culpam para sempre, quando na verdade esse fato não determina quem elas são. Sim. Uma coisa é uma história, outra coisa é um histórico. Então, assim, para cada mulher, seja você a traída, ou seja você a que traiu, se levante, porque você pode ser uma protagonista, a artista da sua história. E Deus não nos fez para pintarmos a nossa tela de qualquer forma, ou deixar que as circunstâncias ou que outras pessoas pintem a tela por nós. Então, Amém. que se levantem, que a culpa saia, que a falta de esperança, e também com relação à fertilidade, à infertilidade, assim, essa é a minha história. Claro que eu creio num Deus de milagre, que do jeito que ele fez outros milagres na minha vida, ele pode fazer como ele fez um milagre na sua vida, ele pode fazer um milagre de gerar um filho de forma milagrosa. Mas eu posso dizer para você que na minha vida, eu vejo que eu resplandeço muito mais a glória de Deus por amar os meus filhos da forma como eles vieram, do que se eu tivesse milagrosamente ficado grávida. Então eu acredito que Deus tem uma história para cada um, mas assim, Deus ele quer fazer milagres biológicos, mas ele quer fazer milagres também de forma emocional. Pessoas que precisam de paz, a adoção é uma coisa linda, meu filho é lindo, Aninha, minha filha é linda, e são maravilhosos, filhos maravilhosos, cheios do temor de Deus, estão na casa do Senhor, servindo com alegria, e é possível ser feliz apesar da infertilidade física. E a adoção é vinda dos céus também. O Senhor nos adotou. Ele me disse então, isso. Sim, então você está cumprindo o papel ali, continuando a cumprir o que Jesus deixou para nós. Nós somos adotados. Como que na posição de adotados nós negaríamos adotar? Como assim, né? Como a parábola que você falou, que a dívida foi perdoada, mas não pode perdoar o outro. Então a adoção é algo muito sublime. Acho que Deus olha para a terra mesmo e fala, aquele ali tem o coração disposto a adotar.
Só te dizer isso, quando eu cheguei do fórum, na época do processo de adoção do Levi, a moça lá, a atendente judiciária, falou para mim assim, o processo da adoção é demorado, e embora comigo foi hiper rápido, com 4 meses o Levi já era meu filho, e ela falou para mim que a adoção era difícil, porque depois que o juiz batia o martelo, era uma decisão irrevogável. Não sei se você sabe que se você adotar um filho, depois se você disser assim, tiver problema, quiser devolver para a justiça, não pode. É como se ele fosse biológico seu. E eu cheguei em casa, tava lá, e eu fui dar uma mamadeira ao Levi, e eu comecei a dar uma mamadeira a ele, e Deus começou a falar assim para mim, Jaqueline, você tá vendo sua casa, seus bens, seu carro, tudo que você tem, a partir de hoje é do Levi. Tudo que você tem é dele legalmente, porque a decisão do juiz de adoção é irrevogável. Uau! A mesma forma, no dia que você se tornou minha filha, Uau. Independentemente de qualquer coisa que você possa fazer, você é minha filha por adoção e essa decisão ela é irrevogável. Uau! Diante dos principados, das potestades, de seja quem for, de qualquer ser ou criatura que possa existir, você é herdeira das minhas promessas de forma irrevogável. Foi uma experiência assim, muito linda que eu tive com Deus nesse dia. E é verdade o que você falou, é extremamente verdade. Nós somos adotados, filhos de Deus adotados, como fala em Romanos 8, Romanos 6-8, ali que fala do processo de adoção, onde nós temos um espírito que clama Abba, Pai. Abba, Um espírito Pai. de adoção que clama Pai. Paizinho. Sim. Ai, podia ficar aqui dias e dias conversando, ia ter ainda muito assunto. Eu sei que quando Deus mostrou essa questão do guarda-roupa, e você estava falando que você está preparando aí uma mentoria, né? Eu tenho orado também, o Senhor tem preparado algo em relação a levantar mulheres, trazendo elas à origem, porque eu acho que muitas mulheres têm se perdido e Deus tem levantado mulheres de Deus. Verdade. Quando você me contou, eu vi uma confirmação dos céus mesmo, que Deus tá vendo isso, um movimento aqui no reino do Espírito, e Ele tá fazendo com que isso nasça no coração das mulheres, que tem o coração rendido a Ele, para que haja esse despertamento no meio dessas mulheres, dessa geração, trazendo de volta o amor ao lar, o amor à maternidade, o amor ao cônjuge, o amor à feminilidade. Exato. E foi muito importante esse momento aqui que a gente viveu. Então, nós poderíamos estender isso, pode haver uma oportunidade de nós sentarmos aqui à mesa, e eu amo a mesa, né? Porque a mesa é um lugar onde nós estamos em comunhão, e não há grande, não há pequeno, nós estamos aqui como que fala? Estamos no mesmo nível. Então, estamos nivelados. Sim. E trocando experiências com Deus, trocando experiências de vida e levando o propósito maior, que é a cruz de Cristo. Amém. Então, somos mulheres marcadas, sim, mas marcadas pela cruz de Cristo. Verdade. E eu agradeço muito, Jaque, por você ter aceitado o convite. Tenho certeza que nós abrimos esse podcast com chave de ouro. Amém. Que mulheres, homens, filhos, porque ali quando você viveu aquele momento, não tinha filhos ainda, mas muitas crianças passam por esse tipo de situação com os pais. E me doeu quando eu coloquei a enquete, porque eu vi crianças respondendo, sabe? E eu sei que crianças vão assistir, que o Senhor vai ministrar no coraçãozinho delas também. Elas podem ter fé e orar pelos pais, né? Sim, e que o Senhor pode, como Ele fez com você, fazer de novo. E hoje, como profeta do Senhor aqui, eu profetizo sobre essas vidas. Amém. Que o Senhor faça de novo. Reconstrua, mas reconstrua uma casa na rocha. Né? Na rocha que é Jesus Cristo. Amém. Assim como Ele fez com a sua. E que essa casa, ela seja uma casa frutífera. Amém. Com frutos que tocaram gerações. Amém. Então, eu te agradeço por ter aceitado o meu convite. Para quem não sabe também, esse podcast é o pontapé aí, porque o livro tá chegando. Amém. Tô ansiosa. Sim, tô
já nas dores, ele já tô na sala do parto. E em breve o nenenzinho vai estar nos meus braços e eu vou estar entregando aí esse projeto que o Senhor me deu assim, me usou, né? Para ser, para gerar e para entregar para as pessoas que precisam. Amém. Ouvir a palavra do guarda-roupa rosa. E essa de hoje foi uma palavra extraordinária. Então, Amém. muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês que assistiu. Quero que vocês compartilhem com seus amigos, com pessoas que precisam ouvir essa palavra. E que a palavra de Deus diz que ela nunca volta vazia. E que ela não tenha voltado vazia hoje aí ao seu coração, mas que o seu coração possa ser uma terra frutífera, que receba essa palavra ali como na parábola do semeador, que o seu coração seja aquela terra que recebeu e que ela gere frutos. Um beijo, Beijo Jaque. grande, prazer. E qualquer coisa do livro, estou à disposição. Vai lá, gente, segue a Jaque também, acompanha aí. Vamos dar uma força nesse projeto, que esse projeto alcance muitas mulheres. Amém. E que nós possamos contemplar várias autoras da sua própria história, assim como você é, assim como eu sou, que o Senhor levante essas mulheres. Amém. Um beijo. Beijo grande. Deus abençoe cada um de nós.